Quando Eduardo, um magnata determinado, compra um hospital tradicional em Porto Alegre, ele só pensa em lucros e resultados. Mas tudo muda ao conhecer Beatriz, uma médica apaixonada pelo que faz e disposta a defender o lugar que ama. Dois mundos opostos, um romance inesperado e decisões que vão mudar muito mais do que a rotina daquele hospital. Eles começaram lutando por princípios e terminaram lutando um pelo outro. A manhã acordava chuvosa em Porto Alegre e o frio atravessava o pátio do Hospital São Miguel das Veredas. Eduardo Fontinelli atravessou o portão principal do hospital que acabara de comprar. O guarda-chuva ainda escorria água, mas ele caminhava sem pressa, observando cada detalhe como quem já pensa em reformar. O terno alinhado destoava da pressa dos enfermeiros e o olhar firme deixava claro: aquele lugar tinha um novo dono e uma nova ordem. O hospital, com suas paredes antigas e cheiro de éter, parecia um organismo próprio. No corredor principal, a diretora Valéria o aguardava, sorriso contido e olhar de quem equilibra esperança e preocupação. Doutor Fontinelli, seja bem-vindo ao São Miguel, disse ela estendendo a mão. Temos muito o que conversar. Eduardo assentiu. Tenho certeza de que sim. A voz baixa, firme, sem pressa. Enquanto caminhavam pelos corredores, Valéria falava de orçamento, alas em reforma, do número de funcionários e da necessidade de uma reestruturação urgente. Eduardo ouvia em silêncio, apenas anotando mentalmente cada falha, cada desperdício, cada corredor que precisaria de nova pintura. A chuva batia nas janelas como um metrônomo. No andar superior, o som de um choro infantil ecoou pelo corredor. Eduardo olhou de lado, sem quebrar o passo. Valéria instintivamente diminuiu o ritmo, mas ele manteve o compasso exato. Nossos dias são assim, explicou ela, com um sorriso cansado. O tempo aqui é medido em batimentos, não em horas. O comentário ficou no ar, sem resposta. Eduardo apenas inclinou levemente a cabeça, mais por cortesia do que por compreensão. Na ala pediátrica, uma médica atravessou o corredor apressada, segurando uma prancheta colorida e uma caneta presa entre os lábios. A chuva parecia acompanhar o movimento dela, como se o som de fora se estendesse por dentro. Beatriz Campos chegou ao final do corredor e, ao ver Valéria acompanhada de um homem de terno, parou. O jaleco ainda molhado nas pontas, o cabelo preso de forma improvisada. Bom dia, diretora, disse ela, ajeitando o crachá. Não sabia que hoje tínhamos visita. Valéria abriu um sorriso diplomático. Doutora Beatriz, este é o novo administrador do hospital, Dr. Eduardo Fontinelli. Beatriz o cumprimentou com um aceno breve. Seja bem-vindo. Espero que goste de rotina intensa. Já me acostumei com intensidade, respondeu ele. O que não costumo aceitar é desorganização. Ela arqueou a sobrancelha, o olhar curioso e um pouco divertido. Aqui a desorganização é humana, doutor, e às vezes até necessária. A troca ficou suspensa por alguns segundos. A diretora observava atenta o que nascia ali. Não apenas um embate de ideias, mas o início de algo mais sutil. Uma tensão que misturava desafio e curiosidade. Eduardo desviou o olhar para a janela, fingindo observar o pátio. Mas algo no tom dela o fez perder o fio racional. Havia firmeza sem agressividade, convicção sem arrogância. E aquilo o desconcertava mais do que gostaria de admitir. Valéria quebrou o silêncio com a habilidade de quem vive mediando tempestades. Doutora Beatriz é nossa cardiopediatra mais experiente. A ala infantil existe por causa da dedicação dela. Eduardo olhou para a médica de novo, agora com outra lente. Então devo agradecer por manter o coração do hospital batendo. Beatriz sorriu discreta. Ele bate por causa das crianças, não por causa de relatórios. Valéria sorriu de leve. A chuva apertou lá fora, como se pontuasse a frase. A visita continuou. Eduardo seguiu pela ala, fazendo anotações no celular. Beatriz o observava de longe, tentando entender aquele tipo de homem que olha para tudo, como se procurasse defeitos. Ainda assim,
Havia algo nele que a fazia não desviar o olhar. Talvez fosse o contraste entre a rigidez da postura e o silêncio contido no olhar. Mais tarde, quando Eduardo deixou o hospital, parou sob a marquise para fechar o guarda-chuva. A rua estava quase deserta. O reflexo das luzes no asfalto formava pequenas ilhas de cor, e por um instante ele se pegou pensando na médica de olhar firme e fala tranquila. Tentou ignorar o pensamento, mas ele insistiu, como o som da chuva que não cessa. Beatriz, por sua vez, ainda revisava prontuários quando ouviu o barulho distante da porta principal se fechando. Um arrepio leve percorreu o ar e ela se deu conta de que não sabia explicar por que aquele homem lhe causava inquietação. No andar térreo, Valéria apagava as luzes do corredor sorrindo de leve. Tinha visto aquele tipo de olhar antes, o de quem ainda não sabe, mas já começou a mudar. Beatriz acreditava que aquele encontro terminaria ali, mas o destino já tinha dado seu primeiro passo. A manhã seguinte, amanheceu com o céu ainda cinza sobre o hospital. Na sala de reuniões, a mesa de madeira polida refletia o brilho das lâmpadas frias. Relatórios, gráficos e planilhas ocupavam o espaço como soldados alinhados antes da batalha. Eduardo chegou cedo, com o paletó impecável e a caneta prateada girando entre os dedos. Aquele gesto, repetido desde os tempos de São Paulo, era quase um ritual, o lembrete silencioso de que o controle ainda estava em suas mãos. A diretora Valéria entrou logo em seguida, acompanhada de alguns membros do conselho administrativo. Tentava manter o tom neutro, mas a apreensão se denunciava nas pequenas pausas entre uma palavra e outra. Era dia de ajuste de orçamento, e ninguém ali parecia preparado para o tipo de corte que viria. Beatriz foi a última a chegar. O jaleco ainda molhado nas mangas, o cabelo preso às pressas, o olhar determinado. Entrou sem pedir licença, equilibrando uma pasta de papéis sob o braço. Sentou-se ao lado de Valéria, cumprimentou com um aceno breve e ficou em silêncio. Eduardo começou a reunião com a calma que só quem acredita no próprio método consegue manter. O relatório mostra que a ala pediátrica consome 30% dos recursos do hospital, disse, folheando os papéis. Precisamos redistribuir. Cortes estratégicos podem garantir sustentabilidade. Beatriz cruzou as mãos sobre a mesa. A palavra cortes sempre a incomodou, especialmente quando se tratava de algo que respirava. Doutor, o senhor sabe que redistribuir pode significar cancelar tratamentos, não sabe? Ele levantou os olhos impassível. Às vezes, o equilíbrio exige sacrifícios. E às vezes, o equilíbrio precisa de coragem para manter o que parece pesado. O comentário ecoou pela sala. Valéria desviou o olhar. Os conselheiros se remexeram nas cadeiras. Eduardo manteve a postura, mas os dedos apertaram a caneta com mais força. Doutora, não estou aqui para discutir filosofia, respondeu. Estou tentando salvar o hospital de um colapso financeiro. E eu estou tentando salvar os pacientes do colapso humano que isso vai causar, rebateu ela firme, sem elevar o tom. Por um instante, o som da chuva lá fora pareceu invadir a sala. A tensão se espalhou, mas ninguém ousou interromper. Eduardo se recostou na cadeira, encarando-a de frente. A postura era calculada, mas os olhos traíam o desconforto. Valéria tentou aliviar o clima. Talvez possamos revisar o cronograma, sugeriu. Adiar as mudanças mais sensíveis até o próximo trimestre. Eduardo respirou fundo. Não temos tempo para esperar. Então vamos ter que aprender a lidar com o imprevisto, disse Beatriz com um meio sorriso. É o que a gente faz todos os dias por aqui. Alguns conselheiros sorriram discretamente. Eduardo desviou o olhar, tentando disfarçar o leve toque de irritação e algo mais difícil de admitir, a admiração involuntária. Havia firmeza naquela mulher, mas também doçura na forma como defendia o que acreditava. Enquanto ele apresentava os próximos slides, a voz de Beatriz parecia ecoar por baixo da dele, mesmo em silêncio. Era como se o raciocínio lógico dele tivesse, pela primeira vez, uma interferência emocional. Quando a reunião terminou, o grupo começou a se dispersar. Valéria se aproximou de Beatriz,
murmurando algo sobre cautela e paciência. Beatriz respondeu apenas com um aceno. Ainda sentia o coração acelerado, mas não pelo embate em si. Era a forma como aquele homem a fazia querer explicar o inexplicável. Eduardo recolheu os papéis com o mesmo cuidado de sempre. Alinhou-os em perfeita ordem, empilhou pastas e colocou a caneta sobre elas, mas não percebeu quando o objeto escorregou, caindo sobre o relatório da ala pediátrica. Um detalhe insignificante que o fez parar por um segundo. Beatriz se levantou para sair. Passou perto dele sem olhar diretamente, mas o perfume leve de hospital limpo e chuva recente o alcançou, um cheiro que, de algum modo, misturava lembrança e provocação. "Até a próxima reunião, doutor", disse ela. "Espero que com menos cortes", respondeu ele quase em tom de brincadeira. "Depende do que o senhor pretende cortar", retrucou sem virar o rosto. A porta se fechou e Eduardo ficou sozinho. O barulho distante da chuva voltava a se impor. Ele olhou para a caneta sobre a mesa, a mesma que sempre simbolizou controle, e percebeu que ela tremia levemente entre os dedos. Não era medo, nem raiva. Era o desconforto de quem se vê pela primeira vez fora da própria fórmula. Enquanto Beatriz descia as escadas do hospital, o som de seus passos parecia ritmar o que vinha pela frente. Tinha enfrentado homens como ele antes, mas nenhum havia mexido tanto com a calma que ela fingia dominar. A discussão parecia ter acabado, mas a guerra entre eles estava só começando. O fim de tarde iluminava os corredores da ala pediátrica com uma luz dourada e serena, dessas que fazem o tempo parecer mais lento. O hospital, por alguns instantes, deixava de ser um lugar de espera e se tornava um abrigo. Eduardo caminhava em silêncio, observando o movimento leve das enfermeiras que ajeitavam travesseiros e brinquedos espalhados. Estava ali apenas para conferir relatórios, mas acabou sendo atraído pelo som de risadas vindas do fundo do corredor. O riso de criança tem uma força curiosa. Invade sem pedir licença, quebra qualquer lógica. Ao se aproximar, viu Beatriz sentada no chão, com um estetoscópio de brinquedo pendurado no pescoço e um grupo de pequenos pacientes ao redor. Ela falava com um menino de uns 7 anos, explicando o funcionamento do coração como quem contava uma história de heróis. "O seu coração é um tambor, sabia?", dizia com um sorriso leve. "Ele bate no ritmo certo para te lembrar que está tudo bem." O menino riu e bateu as mãos no peito, imitando o som das batidas. Eduardo ficou parado à porta sem se anunciar. Observava aquela cena como quem presencia algo que não entende, mas sente. A médica transformava exames em brincadeira, medo em confiança. E cada gesto dela desmontava, peça por peça, a armadura racional que ele vestia há anos. Dona Lourdes, enfermeira veterana e de humor afiado, percebeu a presença dele e se aproximou devagar. "Cuidado, doutor. Ficar olhando assim amolece o coração", cochichou com o sorriso de quem já tinha visto essa história começar antes. Eduardo deu um leve meio sorriso. "Só estou observando o método de trabalho da doutora." "Ah, claro", Lourdes piscou. "E eu só tomo café para estudar química." Ele conteve o riso. Aquela mulher era perigosa, no melhor sentido da palavra. Sabia ver através das defesas alheias. Beatriz se levantou, ainda cercada pelas crianças. Uma delas segurava um brinquedo em forma de coração, feito de tecido vermelho e botões costurados. Quando o menino o entregou a ela, Beatriz se abaixou e agradeceu como se fosse um presente valioso. "Esse é o coração mais bonito que eu já recebi", disse. "E eu prometo cuidar bem dele." Eduardo sentiu algo apertar dentro do peito. Talvez fosse apenas a lembrança de quando ainda acreditava que o trabalho podia mudar vidas, antes que os números tomassem conta de tudo. As crianças correram pelo corredor e Beatriz ficou alguns segundos observando. O riso delas parecia continuar ecoando, mesmo depois que sumiram pelas portas. Ela suspirou sem notar que Eduardo ainda estava ali. "Se continuar assim, vai ter fila para trabalhar na sua ala", disse ele finalmente se aproximando. Beatriz se virou, surpresa.
Achei que o senhor preferisse planilhas a desenhos. Estou aprendendo a diversificar, respondeu. O investimento emocional parece render mais. Ela sorriu, mas desviou o olhar. O jeito como ele falava era quase provocador, e ao mesmo tempo havia uma sinceridade contida, como se ele próprio não entendesse o que estava sentindo. Dona Lourdes cruzou os braços, observando de longe. É, doutor, murmurou baixo, o suficiente para que só ele ouvisse. Coração de ferro também faz barulho quando começa a bater de novo. Eduardo fingiu não ouvir, mas o comentário o perseguiu enquanto caminhava até o fim do corredor. Parou diante da janela. O sol se escondia atrás das nuvens e a luz dourada se tornava azulada, refletindo no vidro. Pela primeira vez ele não sabia o que anotar, o que corrigir, o que medir. Beatriz ainda conversava com uma das enfermeiras, distraída, sem imaginar que estava sendo observada. O movimento das mãos dela, calmo, cuidadoso, tinha algo de hipnótico. Ele percebeu que o ar entre eles havia mudado desde o dia anterior. A irritação deu lugar a um tipo de curiosidade incômoda, a sensação de que precisava decifrá-la. Mais tarde, quando ela saiu da ala, ainda segurava o brinquedo de coração. Passou por ele no corredor e o cumprimento foi breve, quase silencioso, mas suficiente para acender de novo aquela inquietação que nenhum gráfico explicaria. Eduardo ficou ali, imóvel por alguns segundos, com a sensação de que algo o puxava para dentro daquele universo colorido e leve, onde as pessoas pareciam acreditar que amor também era remédio. Ele acreditava estar apenas observando, sem perceber que já era parte da história que ela contava. No dia seguinte, Beatriz caminhava rápido, segurando a bolsa com uma das mãos e tentando disfarçar a pressa. Tinha prometido a si mesma que não iria, mas a curiosidade foi mais forte. Eduardo havia lhe enviado um convite profissional para discutir ajustes no setor pediátrico. O local, no entanto, parecia tudo menos profissional. Um pequeno bistrô de esquina, com mesas externas e cheiro de alecrim no ar. Quando chegou, ele já a esperava. O terno escuro destoava do ambiente informal, e os óculos de sol sobre a mesa lhe davam um ar indecifrável. Levantou-se assim que a viu se aproximar. Doutora Beatriz, disse, num tom que soava mais gentil do que o habitual. Achei que não viria. Quase não vim, respondeu ela, ajeitando o cabelo preso. Achei que esse almoço de trabalho tinha mais cara de emboscada. Eduardo esboçou um sorriso discreto. Se fosse uma emboscada, eu teria escolhido um restaurante com menos testemunhas. Ela riu, e o riso foi como um copo d'água num dia quente. Sentaram-se e o garçom trouxe 2 cardápios, que acabaram fechados sem serem lidos. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era curioso, como se os dois estivessem tentando decifrar o motivo real daquele encontro. Eduardo começou a falar sobre o hospital, sobre números e estratégias. Beatriz ouvia com atenção, mas seus olhos vagavam pelo rosto dele, observando a forma como ele gesticulava, o cuidado com as palavras, o jeito metódico que escondia uma timidez discreta. Em algum momento, percebeu que não estava mais ouvindo o que ele dizia. Apenas o som da voz, grave e calma. E você? Perguntou ele de repente, mudando o foco. Sempre quis ser médica? Beatriz piscou, voltando do devaneio. Sempre. Quando eu era criança, achava que o coração das pessoas podia ser consertado como um brinquedo quebrado. E hoje, ainda acha? Acho que o coração conserta a gente, não o contrário. Eduardo assentiu devagar, olhando para ela como quem tenta guardar a resposta. Meu pai costumava dizer algo parecido, murmurou. Ele acreditava que tudo podia ser resolvido com paciência e fé. Eu preferi planilhas. E deu certo, só até ele morrer. Depois disso, nenhuma conta fechou mais. O silêncio que veio foi suave, não pesado. Beatriz se recostou na cadeira e o garçom interrompeu brevemente para servir o prato. O cheiro de manjericão e azeite fresco encheu o ar. Ela observou o homem à sua frente.
e viu ali não o administrador rígido que conhecera, mas alguém com saudade. Sinto muito pelo seu pai, disse, num tom simples, sincero. Eduardo assentiu, sem erguer os olhos. Ele teria gostado de você. Beatriz sorriu. Por quê? Porque você fala como ele. Acha que emoção resolve o que a razão não alcança. E você não acha? Estou começando a achar. O sol refletia no copo d'água, criando pequenos brilhos sobre a mesa. Havia algo de cinematográfico naquele momento, uma pausa silenciosa entre duas pessoas que, sem admitir, já haviam deixado a linha da formalidade há muito tempo. Beatriz desviou o olhar, tentando disfarçar o sorriso. Eduardo, por sua vez, fingia concentração no prato, mas cada movimento dela o distraía. O jeito como mexia o guardanapo, a leve inclinação da cabeça quando pensava, a serenidade que contrastava com a pressa habitual do hospital. Não parece o tipo que convida funcionárias para almoçar, disse ela meio provocando. Não sou, mas também não parece o tipo que aceita. Talvez eu só esteja estudando o inimigo. Então, espero estar me saindo bem na análise. Ainda estou decidindo o diagnóstico. O tom de humor disfarçava o que os dois sentiam, mas o olhar deles entregava o resto. O mundo ao redor parecia diminuir de volume. As vozes no restaurante viraram murmúrio distante. O barulho dos talheres se perdeu. Só restou o compasso silencioso que se formava entre os dois. Quando o café foi servido, Eduardo falou pouco. Limitou-se a agradecer a companhia e perguntar sobre a rotina de Beatriz com as crianças. Ela contou histórias leves, de risadas e sustos, e ele ouvia como quem descobre um idioma novo. Ao sair, o sol já começava a cair. Caminharam lado a lado até a esquina, sem pressa. Nenhum dos dois queria admitir que aquele almoço tinha sido mais revelador do que qualquer reunião. Obrigado por ter vindo, disse ele parando sob a sombra de uma árvore. Obrigado por não ter falado só de números, respondeu ela. Eduardo sorriu, e naquele instante, o silêncio voltou a falar mais do que qualquer frase. O olhar que trocaram parecia curto, mas ficou. Beatriz atravessou a rua com o coração leve, sem saber explicar por quê. Eduardo ficou observando até ela desaparecer na esquina, o sol refletindo nos cabelos dela como um aceno. Ela achava que aquele olhar terminava ali, mas o que não imaginava era que aquele almoço discreto seria o primeiro capítulo de uma história que mudaria tudo, inclusive a maneira como ele aprenderia a sentir. 2 dias depois, a tarde chuvosa pintava as ruas do centro de Porto Alegre de um cinza reluzente. Os guarda-chuvas se cruzavam nas calçadas e o cheiro de café fresco escapava pelas portas entreabertas das cafeterias. Beatriz caminhava apressada, tentando equilibrar a pasta de prontuário sob o braço e o guarda-chuva que teimava em virar com o vento. Quando avistou a fachada da Coração de Café, decidiu se abrigar por alguns minutos. O pequeno lugar tinha luz amarelada, música suave e um cheiro de canela que parecia abraço. Assim que entrou, ouviu uma voz conhecida. Não acredito, doutora Beatriz, disse um homem sorridente, levantando-se de uma mesa próxima. Ela piscou, surpresa. Caio Nogueira? Em carne, osso e olheiras, brincou ele, abrindo os braços. Achei que tinha me esquecido do resto do mundo. Beatriz riu, o riso fácil de quem se reencontra com boas lembranças. Caio era colega dos tempos de residência, pediatra com humor debochado e coração leve. Conversar com ele era sempre um alívio, como abrir uma janela depois de um dia abafado. Sentaram-se à mesa, e o papo deslizou naturalmente entre histórias de pacientes, viagens e pequenas confusões hospitalares. Ele contava tudo com aquele jeito divertido e meio exagerado, e Beatriz ria com gosto. Do lado de fora, um carro parou em frente à cafeteria. Eduardo, vindo de uma reunião, reconheceu o nome do local e decidiu entrar para um café rápido. Não esperava encontrar Beatriz, muito menos acompanhada. Quando a viu, a surpresa veio acompanhada de algo incômodo, quase físico. Ela sorria inclinada sobre a mesa, rindo de algo que o outro homem dizia.
O som da risada dela era o mesmo que ele ouvira no almoço em Moinhos, só que agora não era dele o motivo. Eduardo hesitou antes de se aproximar. Cumprimentou o garçom, pediu um expresso e observou à distância tentando parecer distraído. A cada gesto, a cada toque de leve no braço de Beatriz enquanto Caio falava, o desconforto aumentava. Dona Lourdes entrou na cafeteria pouco depois, equilibrando uma sacola de compras e o humor de sempre. Viu a cena, percebeu tudo em segundos e sorriu para si mesma. Doutor Eduardo, disse, se aproximando dele no balcão. Coincidência bonita, não? Coincidência? Perguntou sem disfarçar o tom contido. Ver gente que trabalha junto se encontrando fora do hospital. Ela olhou discretamente para a mesa de Beatriz e Caio. E olha lá, parece que o assunto está animado. Eduardo pigarreou desviando o olhar. São amigos antigos. Antigos sim, e com conversa em dia pelo visto. Lourdes abriu um sorriso de canto. Cuidado para não esfriar o café, doutor. Ciúme frio é pior que café requentado. Ele riu de leve, mas o riso saiu pela metade. Beatriz finalmente o notou e fez um sinal com a mão. Doutor, chamou sincera. Que coincidência boa. Sente-se conosco. Eduardo hesitou, depois caminhou até a mesa. Caio se levantou e o cumprimentou com simpatia. Caio Nogueira, colega da doutora dos velhos tempos. Eduardo, respondeu com um aperto de mão firme demais para um primeiro encontro. O garçom trouxe outro café e a conversa continuou. Caio falava muito, Beatriz ria e Eduardo ouvia. O contraste entre o leve e o contido ficou evidente, e Beatriz sentiu. Aquele silêncio controlado dele começava a pesar. Para disfarçar, ela puxou outro assunto. Caio está pensando em voltar para Porto Alegre. É mesmo? Perguntou Eduardo tentando parecer casual. O hospital está sempre precisando de bons profissionais. Olha só, Caio respondeu brincando. Talvez eu apareça para uma entrevista. Beatriz riu e Eduardo forçou um sorriso. Lourdes observava de longe, divertida, como quem assiste a uma novela cujo final já conhece. Depois de alguns minutos, Beatriz percebeu o clima. Eduardo olhava o relógio sem necessidade. Caio se despediu, deixando um cartão sobre a mesa. Foi bom te ver, Bea. E se aquele convite para café for sério, prometo não atrasar. Tá combinado, respondeu ela sorrindo. Quando ele saiu, o silêncio entre Beatriz e Eduardo durou mais que o necessário. Amigo de longa data, disse ela, tentando quebrar o gelo. Deu para notar. O tom não foi rude, mas tinha algo contido. Beatriz percebeu e preferiu mudar o assunto. O café daqui é bom, né? Forte demais, respondeu bebendo o último gole. Mas talvez seja o que eu precisava. Ela riu sem entender se ele falava do café ou dela. Lourdes apareceu ao lado, recolhendo a xícara de Eduardo com o mesmo sorriso travesso de antes. Doutor, café forte é bom, mas se a gente exagera, o coração dispara. Eduardo fingiu não ouvir. Pegou o guarda-chuva e saiu primeiro. A chuva havia voltado mais intensa e o reflexo das luzes na calçada parecia o mesmo do dia em que se conheceram. Beatriz ficou observando pela vitrine, distraída. Tentou convencer a si mesma de que não havia nada ali. Apenas coincidência e mal-entendido. Mas o coração não acreditava no argumento que a mente tentava sustentar. Ela achou que o desconforto passaria com o tempo, mas o que não sabia era que aquele incômodo tinha nome, voz e um olhar que, de algum jeito, insistia em acompanhá-la, mesmo depois de virar a esquina. Na noite seguinte, o vento frio soprava pela cidade, espalhando o som dos carros e o cheiro de terra molhada pelas ruas vazias. O hospital parecia mais silencioso que o habitual, como se até as paredes esperassem algo que estava por vir. Eduardo havia passado o dia mergulhado em relatórios, desde o almoço em Moinhos e o encontro inesperado de Beatriz com Caio, tentava se convencer de que nada tinha mudado. Mas no fundo sabia que algo estava diferente. Havia passado a observar o relógio mais vezes, a procurar pretextos para cruzar o caminho dela pelos corredores, a se irritar com o próprio incômodo. Beatriz, por outro lado,
mantinha a postura profissional impecável. Conversava pouco, resolvia tudo com eficiência e sorria o bastante para disfarçar o que sentia. Só Dona Lourdes, com o faro experiente, percebia o desconforto velado. Coração quieto demais é sinal de bagunça guardada, disse ela em tom leve enquanto organizava prontuários. Beatriz apenas sorriu, sem responder. Naquela mesma noite, Valéria recebeu uma ligação de São Paulo. A notícia veio como uma onda fria. Marina estava vindo para ajudar na reestruturação administrativa do hospital. O nome bastou para fazer a lembrança voltar, não apenas a de uma ex-namorada, mas a de um passado que Eduardo enterrara às pressas. Ele fingiu naturalidade quando Valéria lhe contou. A decisão veio do conselho, explicou ela. Acham que Marina pode agilizar os processos e reforçar o vínculo com os investidores. Claro, respondeu ele, com o tom de quem tenta soar calmo. Tudo pelo bem do hospital. Mas por dentro, o desconforto era nítido. Marina não era apenas uma ex-companheira. Era também a pessoa que o ensinara o lado mais frio da ambição e o preço que isso cobra. Na manhã seguinte, a movimentação na portaria foi diferente. O som de salto ecoando pelo piso encerado anunciou a chegada de alguém que parecia ter nascido pronta para ser notada. Marina entrou sorrindo, elegante, confiante. O cabelo preso num coque preciso, o perfume caro deixando rastro. Valéria a recebeu com polidez. Seja bem-vinda de volta, Marina, disse. Imagino que o voo tenha sido tranquilo. Sempre é, respondeu, sorrindo, ainda mais quando o destino é familiar. Eduardo apareceu poucos minutos depois. Parou à porta, surpreso por um instante, mas recompôs-se rápido. Marina. Eduardo, disse ela, num tom tão calmo que parecia ensaiado. Espero que não se importe de eu ter vindo. Dizem que o hospital precisa de mim. O diálogo foi breve, mas o ar ao redor pareceu encolher. Valéria percebeu, mas se manteve neutra. Marina e Eduardo trocaram um aperto de mão formal, frio, porém carregado de lembrança. Durante o dia, Beatriz notou o clima diferente. As reuniões ficaram mais tensas, os olhares mais longos. Ao fim da tarde, viu Marina no corredor, conversando com Eduardo de forma próxima demais para o que chamavam de assunto administrativo. A sensação foi imediata. Um frio leve no estômago, o tipo de desconforto que não admite nome. Ela desviou o olhar e seguiu adiante, tentando manter a compostura. Na sala da administração, Marina observava Eduardo com curiosidade estudada. Ainda é metódico como sempre, pelo visto. É o que mantém tudo de pé. E quem te mantém de pé? Ele parou de digitar. O tom da pergunta não era inocente. Não misture as coisas, Marina. Estamos aqui para trabalhar. Trabalho é o que eu faço de melhor. Ela sorriu. E convenhamos, nós dois sempre formamos uma boa equipe. A conversa terminou ali, mas a intenção ficou suspensa no ar. Marina sabia como mexer nas feridas certas e fazia isso com a precisão de quem conhece o terreno. Mais tarde, Beatriz encontrou Valéria na copa do hospital. As duas trocaram poucas palavras, mas o suficiente para que a diretora percebesse. Está tudo bem? Perguntou. Está, respondeu Beatriz, apressada. Só um pouco cansada. Valéria pousou a mão sobre o braço dela. Cansaço de corpo a gente resolve dormindo. O outro tipo precisa de coragem. Beatriz sorriu com um aperto no peito. Sabia exatamente de que tipo Valéria falava. Na saída, cruzou com Marina no corredor. A outra mulher passou por ela com um cumprimento educado e um perfume forte, amadeirado, um cheiro que grudava na memória. Beatriz parou por um instante, observando-a se afastar. Havia algo de estudado em cada gesto, como se tudo nela fosse calculado para dominar o ambiente. Eduardo apareceu logo depois, distraído, ainda com o celular na mão. Ela é quem eu estou pensando? Perguntou Beatriz, tentando soar casual. Ele hesitou. É uma consultora enviada pelo conselho. Claro, respondeu ela, com um sorriso breve. Só uma consultora. Os dois ficaram em silêncio por um momento.
O som da chuva voltava a se intensificar do lado de fora, como se marcasse o ritmo da distância que começava a crescer entre eles. Quando Beatriz deixou o hospital naquela noite, o vento frio bateu no rosto e trouxe um cheiro familiar de perfume, o mesmo que sentira ao cruzar Marina no corredor. Parou por um instante, olhou para o alto e respirou fundo, sem entender por que aquilo a incomodava tanto. Beatriz acreditava que o fantasma dela era o ciúme, mas o que não imaginava era que o verdadeiro fantasma era o dele, e que acabava de voltar, trazendo de volta um perfume que prometia assombrar os dias seguintes. A noite desabava sobre o Guaíba, com ventos fortes e chuva densa, fazendo as luzes da cidade se refletirem em 1000 fragmentos sobre a água agitada. No hospital, o som dos trovões se misturava ao eco distante das sirenes. Eduardo tentava concentrar-se nos relatórios, mas o papel tremia sob o peso do vento que batia contra as janelas. Marina havia deixado o prédio horas antes, depois de uma discussão silenciosa. O tipo de conversa que parece cortesia, mas sangra por dentro. "Você mudou", dissera ela antes de sair. "E não tenho certeza se foi para melhor." Ficou a frase, o perfume e o desconforto. Beatriz, por sua vez, ainda estava de plantão. Passara a tarde entre consultas e exames, tentando não pensar no olhar que Eduardo lhe lançara no corredor depois da chegada de Marina. Mas o corpo não mente. E o coração, menos ainda. O relógio marcava quase 10 da noite quando a energia oscilou. O hospital mergulhou em meia luz, e o barulho da tempestade pareceu se aproximar. Eduardo saiu da sala e encontrou Beatriz no corredor, com uma lanterna na mão. "Está tudo sob controle?" perguntou ele, tentando disfarçar o alívio por vê-la. "Mais ou menos. Os geradores funcionam, mas o vento derrubou parte da fiação." Ela o olhou rapidamente. "E você ainda está aqui?" "Não consegui ir embora." Beatriz sorriu de leve. "Ninguém consegue hoje." A luz piscou mais uma vez, e os dois seguiram pelo corredor vazio até o refeitório. Lá dentro, o som da chuva batendo no telhado era quase hipnótico. Eduardo tirou o paletó e o pendurou na cadeira, o tecido úmido colando na pele. Ela abriu a janela apenas o suficiente para deixar entrar o cheiro da tempestade, um misto de terra e lembrança. "Marina foi embora?" perguntou ela, sem rodeios. "Foi. E deixou rastro." Ele assentiu, olhando para as próprias mãos. "Ela sempre deixa." O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Não havia tensão, apenas sinceridade contida. Beatriz se aproximou, sentando-se à frente dele. "Você não precisa me explicar nada." "Eu sei. Mas quero." Ele respirou fundo. "A Marina fez parte de uma vida que já acabou. Eu só não percebi o quanto até agora. A forma como ele disse até agora fez o ar mudar de temperatura. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. O som da chuva parecia mais forte, como se a tempestade do lado de fora fosse reflexo do que se formava entre eles. Eduardo se levantou devagar, aproximando-se. O movimento era contido, mas havia algo inevitável nele, uma força silenciosa que os empurrava um para o outro. "Beatriz", disse ele num sussurro. Ela ergueu os olhos, e o que havia neles não era dúvida. Era entrega. O beijo aconteceu como se o tempo parasse, primeiro incerto, depois intenso, quente, urgente e ainda assim terno. As mãos se encontraram com cuidado, o toque hesitante de quem sabe o valor do que está prestes a perder. O mundo pareceu se recolher à volta deles. Só existia o som da chuva e o sabor de promessa entre os lábios. Foi beijo de entrega e de descoberta, doce, real e absolutamente irreversível. O tempo pareceu parar entre um trovão e outro, como se o mundo segurasse o fôlego para não interromper o que nascia ali. O som da chuva batia nas vidraças como um coração impaciente, e o ar morno trazia o perfume da noite, misturado ao toque deles. Nenhum dos dois falou. O silêncio era inteiro, cheio de tudo o que não precisavam dizer.
Beatriz sentiu os dedos dele tocarem sua nuca com cuidado. Um gesto simples, mas que incendiava cada sentido. O calor das mãos de Eduardo era ao mesmo tempo força e abrigo, e o corpo dela respondeu com a certeza tranquila de quem encontrou o lugar certo. Os olhos se cruzaram de novo, e ali não havia mais espaço para defesa. Era amor se reconhecendo, desejo em sua forma mais serena. O toque foi lento e profundo, respeitoso e inevitável. Do lado de fora o céu desabava. Dentro deles nascia calma. A tempestade rugia, mas o coração deles havia encontrado silêncio, o tipo de paz que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer. Quando a energia voltou, os dois ainda estavam ali, respirando devagar. O som do gerador se misturava à chuva, e a cidade parecia distante. Beatriz se levantou, ajeitou o jaleco e o olhou com ternura e medo ao mesmo tempo. "A gente não planejou isso", murmurou ela, ainda ofegante. "Eu sei." Ele sorriu de leve, mas às vezes o que não se planeja é o que faz mais sentido. O olhar que trocaram não foi de arrependimento, foi de quem entende que acabou de atravessar uma linha sem volta. Beatriz acreditava que aquele beijo era a resposta que procurava. Mas o que não imaginava era que era apenas o começo da tempestade que os dois ainda enfrentariam. 2 dias depois, a manhã nublada cobria o hospital com um tom acinzentado, que parecia combinar com o humor de quem passava pelos corredores. A rotina seguia igual, mas o ar carregava algo diferente, como se as paredes ainda guardassem o som da tempestade que ninguém mencionava. Beatriz chegou cedo, como sempre. Cumprimentou colegas, revisou prontuários, orientou os residentes. O sorriso educado e medido era o mesmo, mas o olhar denunciava o cansaço. Desde aquela noite no hospital, Eduardo havia se afastado. Nenhuma mensagem, nenhum olhar prolongado, nada além do profissional. Ele voltara a ser o diretor centrado, o homem de relatórios e planilhas. Ela tentava acreditar que era o certo, que talvez tivesse sido um impulso, uma confusão, um momento fora do lugar, mas o corpo lembrava e o coração não esquecia. No corredor, Dona Lourdes apareceu empurrando um carrinho de medicação, o mesmo humor tranquilo de sempre. "Doutora, dizem que silêncio cura, mas eu prefiro barulho. Silêncio demais faz a gente ouvir o que não quer." Beatriz sorriu sem graça. "Tem dias em que o silêncio é o único remédio." "É, mas se tomar em dose alta, vicia", respondeu Lourdes, com aquele olhar que sabia mais do que dizia. Eduardo passou logo depois falando com 2 administradores. O terno impecável, o semblante controlado. Cumprimentou Beatriz com um aceno breve e continuou andando, como se nada tivesse existido além do trabalho. Mas bastou aquele olhar rápido para que algo voltasse a latejar. Caio surgiu por volta do meio-dia, trazendo um pouco de cor à monotonia. Entrou na ala pediátrica com um buquê de balões nas mãos. As crianças pediram festa, e como ninguém me demitiu ainda, achei melhor obedecer. Beatriz riu, genuinamente pela primeira vez em dias. "Você sempre soube quebrar clima tenso, Caio. É dom." "Ou defesa." Ele sorriu. "Às vezes a gente finge que é brincalhão só para não mostrar o resto." O comentário ficou no ar, leve, mas certeiro. Ela entendeu o que ele quis dizer, e ele percebeu que tinha acertado o ponto. Enquanto isso, Eduardo observava da janela do 2º andar. Via Beatriz rindo com Caio, e a cena o atingia de novo, num lugar que ele fingia não ter. Não era ciúme o que sentia, era medo. Medo de ter quebrado algo que não sabia como consertar. No fim do dia, o hospital se esvaziava devagar. Beatriz caminhava pelo corredor recolhendo papéis, quando ouviu passos atrás de si. Era Eduardo. "Preciso de sua assinatura neste relatório", disse, sem olhar diretamente. "Claro." Ela pegou a caneta, assinou e devolveu, mantendo o mesmo tom profissional. "Obrigado." Ele hesitou por um instante como se quisesse dizer mais, mas se conteve. "De nada, doutor." O doutor saiu com um peso que nenhum dos dois esperava.
Eduardo assentiu e se afastou, deixando para trás o cheiro leve do perfume dele misturado ao ar frio do corredor. Mais tarde, já em casa, Beatriz sentou-se à beira da cama com a janela entreaberta. A chuva voltara fina, quase invisível, e o som do vento fazia ecoar lembranças. Pensou em ligar, em mandar mensagem, mas o orgulho, ou talvez o medo, a impediu. Dona Lourdes, por outro lado, comentou mais tarde com Caio no café do hospital. Esses dois andam parecendo novela com pausa comercial. O público inteiro torcendo e eles fingindo que não sabem o roteiro. Caio riu. Acho que esse capítulo ainda vai render, Dona Lourdes. Vai sim. Coração teimoso nunca sabe terminar história. No dia seguinte, Beatriz entrou no elevador e, sem perceber, cruzou o olhar com Eduardo no reflexo do espelho. Ficaram em silêncio até o térreo, e quando as portas se abriram, ele deixou que ela saísse primeiro. Pequeno gesto. Grande lembrança. Ela acreditava estar se acostumando ao silêncio, sem notar que o coração dele ainda batia no mesmo compasso, e que, por mais que tentassem negar, a história deles estava longe de acabar. Na semana seguinte, a manhã começou com o céu limpo e um ar frio que atravessava as janelas do auditório. Era dia de assembleia. O hospital inteiro parecia em suspense e até o café servido na entrada parecia mais amargo. Beatriz chegou pontual, com o jaleco impecável e os olhos cansados. Desde a tempestade, tentava manter distância de Eduardo, concentrando-se apenas no trabalho. Mas a convocação daquela reunião deixava claro que algo grave estava prestes a acontecer. No palco, Marina falava com a segurança de quem já havia ensaiado cada frase. Ao lado dela, os conselheiros folheavam relatórios e trocavam olhares sérios. Eduardo observava em silêncio, com o semblante tenso. Senhores, começou Marina num tom calmo demais. Foram detectadas irregularidades nas planilhas da ala pediátrica. Custos inflados, notas sem justificativa e desvios de verba em procedimentos menores. Um murmúrio percorreu a sala. Beatriz sentiu o sangue sumir do rosto. Marina continuou. A médica responsável pelos lançamentos, doutora Beatriz, certamente saberá esclarecer. O nome dela ecoou entre as paredes como um golpe. Beatriz se levantou devagar, sentindo o coração bater no pescoço. Isso é um equívoco, disse, tentando manter a voz firme. Eu nunca tive acesso direto às planilhas de custo. Toda a parte financeira é responsabilidade da diretoria. Pois é, respondeu Marina com um sorriso leve. Mas, curiosamente, todos os documentos foram validados com a sua assinatura digital. Os olhos se voltaram para Beatriz. Eduardo apertou as mãos sobre a mesa. Sabia que algo estava errado. O tom de Marina não era o de quem busca justiça, mas o de quem saboreia a queda. Valéria se manifestou séria. Antes de qualquer conclusão, precisamos investigar o sistema. Doutora Beatriz sempre teve conduta exemplar. Claro, retrucou Marina, mas os números não mentem. A frase caiu como sentença. Eduardo respirou fundo. Tinha diante de si o conflito inevitável. Proteger Beatriz e enfrentar o conselho. Ou se calar e preservar o hospital de um escândalo. Beatriz o olhou, buscando nele qualquer sinal de defesa. Por um instante, achou que ele falaria. Mas o silêncio veio antes das palavras. A reunião seguiu entre vozes e papéis, mas ela não ouviu mais nada. Via apenas Marina caminhando entre os diretores com o mesmo ar de triunfo discreto, o mesmo perfume que parecia marcar presença até nas sombras. Dona Valéria tentou encerrar o assunto prometendo uma auditoria. Beatriz assentiu, recolheu seus documentos e deixou a pasta sobre a mesa. Se quiserem investigar, terão minha total colaboração, disse com dignidade contida. Mas não vou aceitar ser tratada como culpada. Marina sorriu. Ninguém a está tratando assim, doutora. O tempo dirá. A frase, doce e venenosa, ficou suspensa no ar. Eduardo a observou sair da sala, a postura ereta, os passos firmes, mas o olhar distante. Sabia que deveria ter falado, e não o fez. O dever o calou,
e o silêncio o feriu mais do que qualquer palavra. Lá fora, no corredor, Beatriz respirou fundo. O som abafado das vozes dentro da sala ainda ecoava. Quis chorar, mas não deu esse prazer a ninguém. Caminhou até o terraço, onde o vento frio lhe devolveu o ar. Olhou o Guaíba ao longe, o mesmo que testemunhara o beijo, e sentiu o contraste cruel entre as memórias. No estacionamento, alguns funcionários cochichavam. A notícia corria mais rápido que a verdade. Caio apareceu preocupado. "O que aconteceu?" perguntou. "Um mal-entendido com gosto de armadilha", respondeu ela, com um sorriso amargo. "Quer que eu fale com alguém?" "Não, Caio." Disse calma. "O que é justo, cedo ou tarde aparece." No auditório, Eduardo ainda encarava a cadeira vazia que Beatriz deixara. Valéria se aproximou. "Você sabe que isso é armação, não sabe?" "Sei", respondeu ele, e mesmo assim fiquei calado. Valéria o olhou com firmeza. "Então conserte isso antes que ela vá embora para sempre." Eduardo saiu da sala em silêncio. Encontrou o corredor vazio, o som do salto de Marina ecoando ao fundo. "Você foi longe demais", disse, sem encará-la. "Longe?" Marina respondeu com leveza. "Eu só mostrei o que sempre esteve aí. O resto foi escolha sua." Ele respirou fundo, sentindo o peso do erro. Beatriz, do lado de fora, parou por um instante no jardim. O vento frio bagunçava o cabelo e a sensação de solidão era quase física. Tudo o que havia construído ali, confiança, respeito, amor, parecia desabar com o mesmo barulho da chuva da noite do Guaíba. Beatriz deixou a sala acreditando que tinha perdido tudo, sem imaginar que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir, e que dessa vez não seria apenas o conselho a decidir o destino dela. Na manhã seguinte, o sol voltava tímido sobre Porto Alegre, como se tivesse receio de atravessar as nuvens. O hospital parecia outro, silencioso, desconfiado, como uma casa depois de uma briga longa. Eduardo chegou cedo, dormira pouco. Passara a noite revendo relatórios, mensagens e arquivos, até encontrar o que procurava: os registros de login do sistema. Marina havia acessado a conta administrativa no mesmo horário das movimentações suspeitas. A prova estava ali, fria e incontestável. O peso da culpa veio em seguida. Ele lembrava do olhar de Beatriz ao sair da sala, o orgulho ferido, a dignidade intacta. Lembrava da própria covardia, do silêncio. Por um instante, pensou em ir até ela, mas o relógio o empurrou para o conselho. A assembleia extraordinária começaria em minutos, e dessa vez não seria Marina quem conduziria a narrativa. O auditório estava cheio. Marina falava com o mesmo tom doce de sempre, cercada por planilhas e justificativas. Valéria, no canto, observava tudo em silêncio, o semblante firme. Eduardo pediu a palavra. O som do microfone reverberou no espaço e todos se voltaram para ele. "Antes que avancemos com qualquer medida, há algo que precisa ser esclarecido", disse com a voz mais calma do que esperava. A doutora Beatriz não cometeu irregularidade alguma. Os acessos feitos em seu nome foram manipulados, e tenho como provar. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Eduardo projetou na tela o relatório técnico, as linhas de código, os horários, os acessos remotos. Marina empalideceu. "Isso é absurdo", tentou dizer, mas a voz falhou. "É fato", respondeu ele sem elevar o tom. "E eu deveria ter percebido antes." Valéria interveio, séria. "Doutora Marina, diante dessas provas, o conselho solicitará seu afastamento imediato." Marina tentou reagir, mas o peso do próprio reflexo caiu sobre ela. Eduardo não olhou para trás. Sabia que aquele gesto não apagava o erro, mas era o começo de um acerto. Quando a reunião terminou, ele saiu sem pressa. O hospital parecia respirar aliviado. Dona Lourdes o esperava no corredor, como quem já sabia. "Então resolveu usar o coração, doutor?" perguntou com um sorriso leve. "Acho que sim. Tarde demais, talvez." "Coração não tem relógio, meu filho. Só ritmo.
E o seu, pelo visto, finalmente aprendeu o compasso certo. Eduardo sorriu de canto. Ela não vai querer me ver. Talvez não hoje, Lourdes respondeu. Mas quando o orgulho passar, o amor ainda vai estar lá. E o dela nunca foi pequeno. Ele agradeceu o conselho e foi até o terraço. O mesmo lugar onde, dias antes, Beatriz havia olhado o Guaíba tentando se recompor. O vento estava mais leve agora. Beatriz chegou logo depois, chamada por Valéria para receber a retratação formal. Ela entrou na sala de reuniões, o olhar firme, mas desconfiado. Eduardo se levantou ao vê-la, mas ela manteve distância. O conselho reconheceu o erro, disse Valéria. Seu nome está limpo, doutora. Obrigada. Respondeu Beatriz, sem olhar diretamente para Eduardo. Só lamento que tenha sido preciso tudo isso para acreditarem. Ele deu um passo à frente. Beatriz, eu devia ter te defendido. Eu vi o que estavam fazendo, senti que era injusto e, mesmo assim, me calei. Ela respirou fundo, sem ceder. O silêncio às vezes machuca mais que a mentira. Eduardo abaixou a cabeça. Eu sei, mas se ainda restar alguma chance... Não é sobre chance, Eduardo. É sobre coragem, disse ela com calma. E hoje você finalmente teve. Isso já é um começo. Por um instante os dois ficaram ali, sem pressa. O barulho dos passos no corredor parecia distante, como se o tempo lhes concedesse trégua. Valéria observava de longe, com o semblante satisfeito de quem vê a justiça se alinhar. Mais tarde, Eduardo caminhou sozinho até o jardim. O sol, que antes se escondia, agora brilhava tímido entre as folhas. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Não sentia alívio, mas algo mais próximo da paz. Dona Lourdes o alcançou com uma garrafa de água nas mãos. Quer saber um segredo, doutor? Disse sentando-se ao lado dele. Mulher perdoa quem tem arrependimento verdadeiro, só não perdoa quem finge que sente. E se for tarde demais? Então o amor vira lembrança boa, e isso já é mais do que muita gente tem. Eduardo sorriu olhando o horizonte. Pela primeira vez em anos, não pensava em relatórios nem em metas. Pensava em recomeço. Ele acreditava estar limpando o nome dela, sem saber que, naquele gesto, estava finalmente salvando o próprio coração. Na manhã da reinauguração da nova ala pediátrica, o hospital respirava vida outra vez. Beatriz caminhava entre os balões coloridos e as fitas douradas, acompanhando as crianças que voltavam aos quartos renovados. O olhar dela, tranquilo e sereno, contrastava com a tensão das últimas semanas. Parecia mais leve, como se o tempo tivesse dado um passo para trás, ou talvez apenas o coração tivesse aprendido a seguir em frente. Eduardo observava à distância. Vestia um terno simples, sem o tom rígido de antes. Falava pouco, sorria mais. Desde o dia em que enfrentara o conselho, algo nele havia mudado. Aprendera que poder e razão valem pouco diante de um olhar sincero. Quando os fotógrafos se aproximaram para registrar o corte da fita, Marina surgiu pela última vez. O salto ecoou nos corredores como o fantasma de um capítulo que insistia em não se encerrar. Vim me despedir, disse com voz contida. A diretoria de São Paulo me chamou de volta. Eduardo assentiu sem rancor. Boa sorte, Marina. Ela sorriu, um sorriso cansado de quem entende tarde demais. Espero que encontre o que procura. Já encontrei, respondeu ele, simples. Ela desviou o olhar e se afastou. O barulho dos passos foi diminuindo até desaparecer. Não havia mais ódio, apenas fim. O discurso de reinauguração foi breve. Valéria agradeceu a todos pelo esforço coletivo, mencionou o trabalho incansável da equipe médica e fez questão de citar Beatriz. Esta ala representa mais do que paredes novas, disse ela. Representa a fé, reconstrução e a coragem de quem não desistiu nem quando duvidaram dela. Aplausos suaves preencheram o salão. Beatriz corou discretamente, e Eduardo, no fundo, deixou escapar um sorriso que ela fingiu não ver. Mais tarde, depois da cerimônia, o hospital se esvaziou aos poucos. O vento trazia o som distante das risadas das crianças e o barulho das folhas lá fora. Beatriz ficou por último, revisando prontuários na sala vazia.
O silêncio não era mais incômodo, era descanso. Eduardo entrou devagar, batendo levemente à porta. "Posso?" perguntou com um tom que não era o do diretor, mas o do homem. Ela levantou o olhar. Já entrou. Ele se aproximou, parando diante da mesa. "Eu pensei em 1000 maneiras de te agradecer e nenhuma parece suficiente. Não precisa agradecer", respondeu ela serena. "Só mantenha o que prometeu, sentir de verdade." Eduardo assentiu, e o olhar dos dois se encontrou, sem tensão, sem pressa, sem medo. Um silêncio confortável se instalou entre eles, o tipo que não pesa, só acalma. "Posso te mostrar uma coisa?" disse ele, estendendo a mão. Beatriz o seguiu até a varanda do hospital, onde o sol da manhã refletia sobre o Guaíba. A água brilhava tranquila, e o vento leve fazia dançar as cortinas das janelas. "Parece outro lugar", comentou ela. "É o mesmo. A diferença é que agora eu olho com outro coração." Beatriz riu, um riso sincero, e o som pareceu misturar-se ao da cidade viva lá fora. Eduardo se aproximou um pouco mais, sem urgência, apenas presença. O toque de suas mãos foi simples, natural. Não havia mais distância, nem palavras contidas. Por um instante, ficaram ali, lado a lado, olhando o reflexo do sol sobre a água. Nenhuma promessa, nenhum discurso. Apenas o conforto de saber que, depois de tanto desencontro, estavam no mesmo lugar e, finalmente, no mesmo tempo. Caio passou ao longe, acenando com um sorriso brincalhão. "Cuidado aí, doutora. Se ficar muito perto da vista, corre o risco de se apaixonar de novo." Beatriz riu. "Acho que o risco já aconteceu, Caio." Ele piscou e seguiu pelo corredor, deixando o ar leve atrás de si. Eduardo olhou para ela, e o olhar dele era diferente. Não havia mais urgência, só certeza. "Acha que o hospital aguenta outra tempestade?" "Aguenta", respondeu ela, "desde que venha depois de um dia de sol." Os dois sorriram, e naquele instante o mundo pareceu se alinhar de novo, como se cada batida de coração encontrasse o ritmo certo. Eles acreditavam estar voltando ao início, sem perceber que o amor deles agora batia num mesmo compasso. Sereno, maduro e infinito, como o som suave da vida que voltava a preencher o hospital. 7 meses se passaram. O fim de tarde dourado se espalhava sobre Porto Alegre, refletindo no Guaíba como um espelho calmo. O vento leve atravessava as árvores e chegava às janelas abertas do Hospital São Vicente de Paula, que respirava um ar novo, leve, humano e cheio de vida. Os corredores estavam coloridos e vivos. As risadas das crianças ecoavam entre os desenhos pendurados nas paredes, e o cheiro de flores recém-colhidas se misturava ao de café vindo da copa. O hospital não era mais o mesmo, nem as pessoas que o conduziam. Beatriz caminhava entre os quartos da ala pediátrica. O crachá pendia leve no jaleco, diretora da ala pediátrica. Sob sua gestão, a equipe criara projetos de acolhimento familiar e campanhas de doação que chamaram a atenção de outras cidades. A mulher que antes se escondia por medo de sentir demais agora era admirada por transformar empatia em ação. Eduardo observava à distância, com o olhar de quem reaprendeu a ver o mundo. Reeleito diretor-geral, havia abandonado o rigor frio das planilhas e aprendido o valor das pausas, da escuta e do improviso. O hospital prosperava. Revistas médicas destacavam a nova gestão como modelo de liderança afetiva e eficiência humana. Mas, para ele, a maior conquista não estava nos números, e sim no brilho dos olhos de quem voltava a acreditar. Dona Lourdes passava pela recepção com flores nas mãos. Tinha o avental florido e o mesmo humor de sempre. Dizia que aquele hospital tinha mais amor por metro quadrado do que café na copa. E ninguém discordava. Caio cruzava o corredor com prontuários debaixo do braço e um sorriso fácil. Brincava que o segredo do sucesso do São Vicente era um coração batendo forte em cada andar. Quando o expediente terminou, Beatriz subiu até o terraço. O céu era um mosaico de laranja e azul,
e o vento trazia o cheiro de chuva distante. Ali de cima, a cidade parecia respirar junto com ela. Poucos minutos depois, Eduardo apareceu. Ficou ao lado dela, em silêncio. O sol se refletia na água do Guaíba e as janelas do hospital brilhavam como se devolvessem luz ao mundo. Ela respirou fundo. Engraçado. Eu passei tanto tempo tentando entender o que era amor, disse, olhando o horizonte. Achava que tinha a ver com intensidade, com o que tira o fôlego. Mas agora vejo que é isso aqui. Essa calma, essa vontade de ficar, mesmo quando o dia termina. Eduardo sorriu de leve, ainda olhando a paisagem. Eu também demorei para entender. Passei metade da vida tentando controlar tudo, até o que sentia. E no fim percebi que amar é deixar existir, deixar alguém entrar, bagunçar um pouco e ainda assim querer que fique. E eu quero ficar. Ela virou o rosto para ele e o olhar dos dois se encontrou. Não havia promessa nem pressa, só presença. O vento balançava o cabelo dela e o som do rio parecia acompanhar o ritmo do coração de ambos. Lá embaixo, as luzes do hospital se acendiam uma a uma. As crianças riam. Dona Lourdes ainda cantava. A vida seguia, plena, simples, cheia de sentido. Beatriz apoiou a cabeça no ombro dele, e pela primeira vez, tudo parecia no lugar certo. Eles acreditavam estar voltando ao início, sem perceber que o amor deles agora batia num mesmo compasso, sereno, maduro e real, feito do tempo que cura e da coragem de ficar. Beatriz e Eduardo aprenderam que o amor não nasce da perfeição, mas da coragem de ficar quando tudo poderia ir embora. Que o tempo cura o que o orgulho destrói, e que gentileza é a forma mais alta de força. No fim, eles não mudaram o mundo inteiro, mudaram o próprio, e isso foi o bastante. Porque amar de verdade é escolher continuar. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal e venha fazer parte desse espaço cheio de emoção e ternura. E você, já viveu um amor que te fez enxergar a vida de outro jeito? Conta pra mim nos comentários. Quero muito conhecer a sua história. Me diz também de qual cidade você está assistindo. É bonito sentir que, mesmo longe, o amor nos aproxima. Um abraço apertado, cheio de luz e gratidão. Que Deus te acompanhe em cada passo. E claro, te espero no próximo vídeo para vivermos mais uma história juntos.